Alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre como a gente, como cristão, principalmente nesse recorte, né, do cristianismo brasileiro que a gente vive, como a gente tem vivido numa bolha. A gente faz eventos para nós mesmos, a gente faz igreja pra gente, a gente faz culto pra gente, a gente vive num mundo evangélico, num mundo gospel, e como a gente está descolado da cultura, sabe, das pessoas de fora da igreja, dos não crentes, como isso é prejudicial, porque quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que a forma como Jesus lidava com aqueles que não acreditavam nele, ou aqueles que eram tidos como os descrentes, né, como a samaritana, como os leprosos, como as pessoas que não eram do mundo judaico, eram as pessoas que viviam marginalizados. A gente percebe que Jesus, ele não só anunciava, e os apóstolos também, eles não só anunciavam o evangelho, mas eles buscavam ter um tipo de aproximação dessas pessoas, claro, com a finalidade de apresentar o evangelho, mas eles buscavam um tipo de relacionamento para essa finalidade, né? E a gente percebe que nós, hoje, a gente vive o contrário. A gente se fecha em nós mesmos, a gente cria o nosso clube gospel e a gente fica ali. Então a gente cria a marca de roupa gospel, a gente cria música gospel, a gente cria um mercado gospel e a gente fica vivendo a nossa vida nessa bolha. E isso é muito complicado, na verdade, porque quando a gente olha para o Sermão da Montanha em Mateus 5, Jesus diz que os cristãos, diz que os seguidores dele são aqueles que são sal e luz no mundo. Então a ação desses que são os discípulos de Jesus, ela se dá no mundo entre aqueles que precisam de luz e aqueles que precisam de sal. E Jesus vai dizer que se nós somos luz, não faz sentido esconder essa luz debaixo de um cesto. Se eu pego uma lâmpada e coloco debaixo de um pote, ela perde o seu sentido, porque ela precisa iluminar, e se ela estiver escondida, ela não ilumina. Ou se eu pegar uma lâmpada e apagar ela, ela vai se tornar só um objeto sem utilidade. E é muito interessante a questão do sal, porque a gente sempre pensa o sal como sendo aquilo que preserva, né? Então a gente é chamado para ser sal, para preservar a semente do evangelho entre as pessoas, né, para que elas possam ouvir o evangelho, dar sabor, temperar o mundo. Mas o sentido de nós sermos sal no mundo é um pouco mais profundo do que isso, porque o sal, antigamente, ele era usado em baixas quantidades para adubar a terra. Então você pegava um tipo de terra que não era tão boa assim, você jogava um pouco de sal e o sal ele ia ajustando a terra, ajustando os sais minerais da terra para que ela pudesse se tornar uma terra fértil para que a semente pudesse germinar. E é esse o sentido de nós sermos sal no mundo. Temos um tipo de relacionamento com os descrentes ao ponto de ir preparando o coração deles para receberem a palavra do evangelho, para que quando a semente do evangelho caia no coração deles, ela germine, que seja um lugar frutífero. E é por isso que Jesus diz que quando o sal perde o seu sabor, quando ele se torna insípido, ele não serve nem para ser pisado pelos homens, nem para essa função de ser adubo. Então Jesus diz que quando nós deixamos de ser sal no mundo, a gente não está servindo nem para adubar a terra. E na parábola do semeador, Jesus vai dizer que o semeador sai a semear e ele joga a semente em várias terras. E algumas caem entre pedras, outras caem entre espinhos, outras caem em terra boa. E nessa parábola, nós somos os semeadores. Nós levamos a palavra do evangelho para o mundo. A semente é a palavra do evangelho, é a boa nova de Jesus Cristo. E a terra são os corações das pessoas. Ao mesmo tempo que nós temos o trabalho de levar a semente do evangelho, de pregar o evangelho, nós também temos a responsabilidade de meio que ser o preparador da terra dos corações para que a semente caia em terra boa. Durante muito tempo, a gente achou que evangelizar era só simplesmente proclamar a verdade do evangelho. E isso faz parte também. Mas existe algo mais profundo daquilo que Jesus pede de nós. Ele pede que nós sejamos sal, que nós iluminemos o caminho e que nós preparemos os corações para receber a semente do evangelho. E como que a gente faz isso? Nos relacionando com as pessoas. Só que a gente está muito preso na nossa bolha. A gente só relaciona com gente evangélica, a gente só sai para lugares evangélicos, a gente só faz coisa de evangélico, a gente não tem relação com as pessoas, porque a gente acha que relacionar com as pessoas que não são crentes é sentar na roda dos escarnecedores, quando na verdade não é, porque eu posso muito bem estar entre o descrente e ser uma luz para ele. Eu posso muito bem receber o descrente na minha casa e ele ver a forma como eu lido com a minha esposa, a forma como eu lido com meu marido, a forma como eu trato os meus filhos, e o coração dele, nesse momento, nesses ambientes, está sendo tratado e está sendo mexido ao ponto de um dia
a semente do evangelho germinar. Quantas experiências a gente já não teve, né, de pregar para um descrente e a gente receber uma negativa e pensar, mas essa pessoa é muito dura. Só que, claro, a gente não está preparando os corações, a gente não está relacionando com as pessoas e quer que as pessoas ouçam o que a gente tem para dizer. A gente precisa ser mais presente na vida das pessoas que estão do lado de fora da igreja e sair um pouco dessa bolha. É claro que o relacionamento entre os cristãos, isso existe, isso é muito importante, a comunhão dos santos, é aí que a gente vai crescer em conhecimento de Deus, é aí que a gente vai ter de fato, a nossa família da fé. Só que nós não podemos nos tornar, como igreja, um fim em nós mesmos. Nós somos chamados para fazer discípulos de Jesus no mundo. Então a gente acaba ficando muito preso no nosso universo e a gente não compreende a cultura. A gente não compreende o que as pessoas estão vendo e qual a interpretação de mundo que elas estão tendo para que a gente possa redimir isso e apresentar o Senhor, apresentar aquilo que é belo por trás dessas coisas. Como Paulo fez no Areópago. Paulo foi levado para o Areópago, um ambiente grego, que era basicamente um tribunal. Paulo foi levado para lá para que ele pudesse explicar a fé dele. E naquele ambiente, pressionado com pessoas, com pagãos ali em volta, gente que era muito idólatra, ele consegue achar um jeito de levar a mensagem de Jesus para aquele lugar. Ele passa por várias estátuas de vários deuses na Grécia e ele percebe que tem um altar que não tem um deus, não tem uma estátua, só tem um altar. E os gregos dedicavam aquele altar ao Deus desconhecido. E Paulo usa dessa brecha para dizer que aquele que era o Deus que eles não conheciam era, na verdade, o Deus de Israel, aquele que fez os céus e a terra e que não precisava de imagem para ser representado. Então ele consegue redimir a cultura, entende? Então, sinceramente, eu tô assim, saturado, sabe, dessa bolha gospel. É tudo de crente, é tudo pra crente, é tudo no crente. Essas conferências que a gente faz, conferência atrás de conferência, a gente lota estádio com crente. A gente bota 30, 40 mil pessoas num evento que só tem crente lá, cara. Só tem crente. Sabe, é um fim em si mesmo aquilo, não tem resultado pra fora. Mas na segunda-feira, quando a gente sai desses eventos, que só tem nós lá dentro, que só tem crente lá dentro, a gente vai pro nosso trabalho e a gente não consegue relacionar e ser cordial e apresentar Jesus de uma forma mansa e humilde para as pessoas. Jesus, quando está enviando seus discípulos para essa obra, a obra de levar a mensagem dele até os confins da terra, ele ora a Deus pedindo não que Deus os tire do mundo, mas que Deus os livre do mal. A gente não foi chamado para ser tirado do mundo ou separado do mundo, mas a gente é chamado para se envolver no mundo e levar Jesus no mundo. O John Stott dizia que a missão da igreja é ser igreja de Deus no mundo e não fora dele. Não tem como a gente ser igreja de Deus em outro lugar que não seja no mundo. Esse é o nosso chamado. O C.S. Lewis dizia que quando nós não brilhamos a luz de Jesus para as pessoas, não é porque nós estamos sendo humildes, mas é porque nós estamos sendo covardes. E a última citação do Francis Schaeffer, ele dizia que a igreja deve ser o lugar onde a verdade encontra a cultura. Mas a gente não está fazendo isso. O que a gente está fazendo é criando uma subcultura evangélica, uma subcultura gospel e vivendo nessa bolha, nesse limbo que fica só sendo um círculo de consumo próprio, sendo um organismo vivo que se retroalimenta e não relaciona com o mundo, com as pessoas. E o nosso Jesus foi um Jesus que relacionou com samaritanos, relacionou com leprosos, relacionou com gentios, e a gente precisa seguir esse exemplo. Eu fico pensando na forma como Jesus relacionou com Nicodemos. Cara, imagina essa aproximação dos dois. Jesus, tido como um herege entre os fariseus, e de outro lado, um homem que era um professor dos professores, o Nicodemos, né? Um grande fariseu respeitado. Jesus conseguiu relacionar com esse homem de tal maneira que, à medida que Jesus ia se aproximando do coração dele, ele ia se interessando e abrindo espaço para que a cada palavra que Jesus falava com ele, o coração dele ia se aquecendo cada vez mais, ia ficando mais próximo de arrependimento, de reconhecer de fato que ele era o Messias. Então tu percebe que ali existe um tipo de relacionamento que não era só simplesmente um falando sobre uma mensagem e o outro tendo que matar a mensagem no peito e aceitar. Mas nesse espaço entre a proclamação do evangelho e entre a semente germinar, tinha relacionamento entre eles. E é isso que eu tô falando, entende? A gente tem que ter relacionamento com as pessoas. Porque se a gente quer que as pessoas nos ouçam, se a gente quer que as pessoas ouçam a mensagem de Jesus, a gente precisa ter espaço e preparar o coração delas para isso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu tava pensando sobre esse assunto e eu achei muito interessante compartilhar esse pensamento com vocês, porque eu acho que é algo urgente, sabe? A gente precisa aprender a redimir e a ouvir a cultura à nossa volta para que a gente possa usar essas coisas como ferramentas para levar Jesus para as pessoas, né? Pensa qual foi a última vez que você relacionou, que você trouxe
um descrente, um amigo do seu trabalho, uma pessoa para dentro da sua casa, para que ela pudesse ver Jesus na sua vida? Qual foi a última vez que você relacionou com o descrente? Ou se você só fica dia após dia nessa bolha cristã, nessa bolha gospel, mas tudo que você recebe lá dentro não se torna ferramentas e armas para que você possa levar Jesus para as pessoas. Faz esse exercício. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Vai ser muito legal ter você aqui nessa jornada. E curte esse vídeo e compartilha. Deus abençoe e até o próximo vídeo.